Olá a todos, meu nome é Enzo, sou acadêmico do curso de Medicina da UEMS e essa é a disciplina Iniciação e Fundamentos Científicos 4, do professor Antônio Grande. A gente vai falar do tema antidepressivos versus placebo para transtorno de ansiedade generalizada. Bom, para introduzir o assunto, o transtorno de ansiedade generalizada é um transtorno psiquiátrico comum. O principal sintoma é a preocupação desproporcional sobre muitas, se não a maioria das atividades e preocupações da vida diária. Ele está associado a sintomas somáticos de ansiedade, como tremores, má coordenação, dores musculares, suor, náuseas e diarreia. Outros sintomas incluem fadiga fácil e dificuldade de concentração. Pessoas com TAG podem ficar irritáveis e ter sono perturbado. Antidepressivos, em particular os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e os da serotonina e noradrenalina, estão sendo utilizados com mais frequência em pessoas com TAG. A principal razão é que eles são improváveis de causar dependência, ao contrário dos benzodiazepínicos. Diretrizes recentes consideram que os antidepressivos, principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como tratamento de primeira linha para TAG, devido ao seu perfil de efeitos adversos mais favorável em relação aos benzodiazepínicos. No entanto, o uso de antidepressivos também tem problemas. Podem ocorrer efeitos adversos como gastrointestinais, náuseas, diarreia, boca seca, agitação e efeitos adversos sexuais. Os antidepressivos funcionam aumentando a função das monoaminas serotonina, noradrenalina ou ambas. Os antidepressivos serotoninérgicos promovem a transmissão do neurotransmissor serotonina através das sinapses cerebrais, mais notavelmente no núcleo dorsal da RAF. Eles previnem a recaptação da serotonina nos terminais nervosos, inibindo transportadores de serotonina, permitindo assim que mais serotonina esteja disponível para a neurotransmissão. Clinicamente, isso pode se manifestar como uma redução lenta na ansiedade e preocupação. O objetivo é avaliar os efeitos dos antidepressivos no TAG em adultos, especificamente determinar a eficácia dos antidepressivos no alívio dos sintomas de TAG em comparação com o placebo, e revisar a aceitabilidade dos antidepressivos no TAG em termos de efeitos adversos, incluindo a prevalência geral de efeitos adversos em comparação ao placebo. Bom, então aqui a gente utiliza a estratégia PICO para formular a nossa pergunta de pesquisa, em que o P, população, será os adultos com diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. O I de intervenção, os antidepressivos. A comparação será com o placebo e o desfecho, a taxa de resposta ao tratamento, aceitabilidade, abandono devido à falta de eficácia e abandono devido a efeitos adversos. Então a nossa pergunta clínica ficou assim: em adultos com transtorno de ansiedade generalizada, o uso de antidepressivos em comparação com o placebo é eficaz na redução dos sintomas de ansiedade, melhora na taxa de resposta ao tratamento e possui aceitabilidade semelhante em efeitos em termos de abandono e efeitos adversos? Aí a gente buscou o nosso estudo, foi realizado nas plataformas Cochrane através dos escritores de transtorno de ansiedade generalizada, antidepressivos e placebo. Foi encontrada essa meta-análise do ano de 2025. Bom, na metodologia, os tipos de estudos incluídos foram estudos controlados randomizados, incluindo os randomizados por cluster. Excluíram os estudos controlados randomizados cruzados e estudos de prevenção de recaída. Os tipos de participantes foram adultos, de ambos os sexos, com diagnóstico primário de TAG. O tipo de intervenção foi qualquer estudo que comparou antidepressivos com monoterapia com o placebo no tratamento de TAG. Os desfechos primários avaliados foram a taxa de resposta ao tratamento, medida como uma redução de pelo menos 50% na escala de avaliação de ansiedade de Hamilton. Essa escala foi um dos primeiros instrumentos desenvolvidos para medir a gravidade da ansiedade clínica. Ela avalia 14 itens e cada um é classificado de 0 a 4 com base na gravidade dos sintomas. Alguns exemplos desses itens são humor ansioso, tensão, medos, insônia, intelecto, estado de humor depressivos, sintomas somáticos, sintomas cardiovasculares, respiratórios, gastrointestinais e comportamento durante o exame.
Outro desfecho primário avaliado foi a aceitabilidade, ou seja, o número de desistências. Número de participantes que desistiram durante o ensaio como uma proporção do número total de participantes randomizados. Taxa total de desistência. Foram avaliados como os desfechos secundários o abandono devido a efeitos adversos e abandono devido à falta de eficácia. Na seleção dos estudos para a meta-análise, foram identificados 1.191 estudos inicialmente. Após a remoção dos duplicados, restaram 1.100 estudos. 944 estudos foram excluídos por não atenderem os critérios de inclusão. 156 artigos foram avaliados na íntegra para determinar elegibilidade. Destes, 53 foram excluídos por motivos como uso de benzodiazepínicos concomitantes, população não elegível, desenho de estudo inadequado. 23 estudos ficaram aguardando classificação e um estudo estava em andamento. Então, no final, 37 estudos foram incluídos, abrangendo 12.226 participantes. Bom, no risco de viés, o estudo utilizou a ferramenta Cochrane Rob1 para avaliar o risco de viés nos ensaios clínicos randomizados incluídos. Essa ferramenta examina diversos aspectos metodológicos, como geração de sequência aleatória, que é se os participantes foram alocados de maneira realmente aleatória, ocultação de locação, se os pesquisadores desconheciam a alocação dos participantes para evitar manipulações, cegamento dos participantes e avaliadores, cegamento da avaliação dos desfechos, dados de desfechos incompletos e relato seletivo de desfechos, e outros. Eles são classificados em baixo risco de viés, risco incerto de viés e alto risco de viés. Repare que nos dados de desfechos incompletos e relato seletivo de desfechos e outros apresentaram alto risco de viés por parte dos artigos analisados. Aqui estão os estudos. Bom, na análise do gráfico da taxa de resposta ao tratamento, a gente vai ter um gráfico forest plot, que do lado esquerdo ele vai ter os trabalhos que a revisão sistemática está avaliando, e no gráfico mesmo vai ter o eixo Y que vai indicar a ausência de efeito. Os quadrados indicam o peso do estudo, a relevância. Cada quadradinho, quanto maior a relevância, maior o peso do estudo, e maior vai ser o quadrado. As linhas horizontais de cada estudo, que estão junto com os quadrados, elas indicam o intervalo de confiança de cada estudo. Quanto maior a amostra, menor o intervalo de confiança. Se em um estudo a linha horizontal, que é o intervalo de confiança, toca o eixo Y, que é o eixo de ausência de efeito, indica que os dados comparados não têm diferença estatisticamente significativa. Se não encosta, indica que favorece para algum lado. Por exemplo, nesse estudo aqui, nessa análise dos resultados da taxa de resposta ao tratamento, a maioria dos estudos vão favorecer o lado dos antidepressivos para essa resposta ao tratamento. E analisando aqui o risco relativo de 1,41 com um intervalo de confiança de 95% entre 1,29 a 1,55, o risco relativo de 1,41 significa que os antidepressivos aumentam a chance de resposta ao tratamento em 41% comparado ao placebo. Esse intervalo de confiança, como ele não inclui 1, está entre 1,29 e 1,55, significa que o intervalo de confiança não toca o eixo Y de ausência de efeito. Então, o efeito é estatisticamente significativo. A heterogeneidade de 63% indica uma heterogeneidade substancial, ou seja, existe uma certa variação entre os estudos, e o P menor que 0,001 confirma que a diferença observada não é devido ao acaso. Aqui também a gente tem a magnitude do efeito, né, com o número necessário para tratar de 7, com intervalo de confiança de 5 a 9, indica que a gente precisa tratar 7 pessoas para que uma tenha um benefício adicional. Quanto menor o número necessário para tratar, mais eficaz é o tratamento. Mas um número necessário para tratar de 7 já é considerado clinicamente relevante.
Então, ao final, no total, como o diamante do forest plot aqui está à direita, significa que os antidepressivos são mais eficazes. Aqui, a aceitabilidade foi medida como uma proporção de participantes que desistiram do estudo, independente do motivo. O risco relativo foi de 1,03, que indica que não há diferença significativa na aceitabilidade entre os antidepressivos e placebo. É um valor muito próximo de 1, né? Que sugere que o risco de desistência foi praticamente igual em ambos os grupos. E o intervalo de confiança está entre 0,93 e 1,14, que vai incluir o 1, né? Que é a linha de nulidade aqui. Significa que o efeito pode ser nulo. A heterogeneidade é de 52%, que indica heterogeneidade moderada, ou seja, existe alguma variação entre os estudos. Um P de 0,001 sugere que o estudo tem alta precisão estatística, mas o achado em si não aponta uma diferença clínica relevante. Então, concluímos que não há evidência de que os antidepressivos sejam menos aceitáveis ou mais aceitáveis do que o placebo aqui. Aqui na avaliação do desfecho abandono devido à falta de eficácia, o risco relativo é de 0,41, que indica que os pacientes do grupo dos antidepressivos tiveram 59% menos chance de desistir do tratamento por falta de eficácia em comparação com o grupo placebo. Isso no intervalo de confiança de 95% entre 0,33 a 0,50, que não inclui o 1. Então, favorece os antidepressivos para essa questão. A heterogeneidade foi de 7%, que indica uma baixa heterogeneidade, ou seja, os estudos tiveram resultados bastante consistentes entre si, né? Então a gente conclui aqui que os antidepressivos são claramente mais eficazes que o placebo na retenção dos pacientes, reduzindo a desistência por falta de efeito. Aqui no desfecho abandono devido a efeitos adversos, os efeitos adversos mais comuns incluíram sonolência, náusea, tontura e boca seca. Analisando o forest plot, o risco relativo de 2,18 indica que os participantes do grupo do antidepressivo tiveram 118% mais chance de abandonar o tratamento devido a efeitos adversos em comparação com o grupo placebo. Aqui no gráfico a gente pode ver o diamante à direita, bem à direita. O intervalo de confiança está entre 1,81 a 2,61, bem longe do 1, da linha de nulidade. E a heterogeneidade está como 27%, que indica uma baixa heterogeneidade. Então, os estudos apresentam resultados relativamente consistentes. Então, aqui a gente conclui que os antidepressivos aumentam significativamente o risco de abandono devido a efeitos adversos em comparação ao placebo. Na análise da qualidade do estudo, os autores usaram a ferramenta GRADE para avaliar a certeza da evidência. Esses desfechos tiveram alta certeza de evidência, o que sugere que teve baixo risco de viés, precisão dos resultados e coerência entre diferentes estudos. Então, as considerações finais são que, em resumo, os antidepressivos foram mais eficazes que o placebo para o tratamento da TAG. A aceitabilidade foi semelhante ao placebo. Menos pessoas desistiram por falta de eficácia, com mais pessoas, porém, mais pessoas desistiram devido a efeitos adversos. A qualidade dos estudos foi alta e os achados foram confiáveis. Então é isso, muito obrigado.